Muito bem, hoje nós vamos bater um papo sobre bitributação. O que vem a ser uma bitributação? E vamos, assim, eliminar algumas noções que a maioria das pessoas tem de que é proibido o uso, a prática da bitributação no Brasil. E vamos estabelecer algumas diferenças entre conceitos jurídicos tributários importantes para que a gente entenda exatamente o que vem a ser uma bitributação. Ok? Então, de início, é importante que a gente saiba distinguir o que é uma bitributação, o que é um bis in idem e o que é invasão de competência. Então, vamos lá. A bitributação, esses três conceitos nós precisamos entender. Bitributação, bis in idem e invasão de competência. Muito bem, a bitributação ocorre quando duas pessoas jurídicas diferentes cobram tributos diferentes sobre o mesmo fato gerador. Ah, Bob, isso é proibido no Brasil, eu sempre estudei, isso eu sei, é proibido. Não é. Não é proibido. Esse é o grande detalhe, não é proibido. A bitributação não é proibida no Brasil. Ô, Bob, então dá um exemplo. Vamos dar um exemplo. Vamos ver uma situação em que ocorre a bitributação. Vamos lá. Quando o produto sai da indústria, o fato gerador é a saída do produto da indústria, é fato gerador do IPI, que é competência da União, e é fato gerador do ICMS, que é competência dos estados. IDF. Então, vejam que o mesmo fato gerador, rigorosamente o mesmo fato gerador, está sendo tributado por duas pessoas jurídicas diferentes, por dois tributos diferentes. Esta é a bitributação. E não é proibido. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 11 da Constituição, inclusive, determina expressamente que este fato gerador é fato gerador dos dois impostos, do IPI e do ICMS. E a Constituição não é muito de tratar sobre o fato gerador, e nesse caso expressamente coloca que é fato gerador dos dois impostos, a saída do produto da indústria. Certo? Fato gerador do IPI, de competência da União, e fato gerador do ICMS, de competência dos estados e DF. Porque o fato gerador do IPI não é a industrialização. Não existe imposto no Brasil sobre industrialização ou sobre venda. É sobre a circulação da mercadoria. Portanto, é rigorosamente o mesmo fato gerador. Então, já botamos por terra um conceito que provavelmente muitos tinham de que a bitributação era proibida no Brasil. Bom, existem algumas circunstâncias em que ela realmente é proibida e nós vamos conhecê-las. Mas e o bis in idem? O bis in idem ocorre quando uma mesma pessoa jurídica cobra dois tributos sobre o mesmo fato gerador. Aí você vai dizer, esse é proibido, esse eu sabia. Não é também proibido. Mas boba, não é proibido. Vamos conhecer? Vamos lá. Quando há uma circulação de mercadoria por doação, ocorre dois fatos geradores de tributos diferentes que o Estado cobra, o ICMS e o ITD, Imposto por Doação, Causa-Morte e Doação. Ambos de competência do Estado. É uma típica bis in idem. Certo? Então, observem que tanto a bitributação quanto o bis in idem não são proibidos, salvo nas circunstâncias que nós vamos conhecer daqui a pouquinho. Agora, a invasão de competência, esta é definitivamente proibida, é lógico, né? A Constituição atribui as competências para a União, Estados, DF, municípios instituir os seus tributos e não pode haver invasão dessa competência. Vamos ver um exemplo do que seria uma invasão de competência. Vamos lá. Por exemplo, uma prestação de serviço não previsto na Lei Complementar 116, que é
é a lei complementar que traz os serviços tributáveis pelo ISS, com o fornecimento de mercadoria. Neste caso, a própria Constituição Federal determina, neste caso específico, que incide ICMS sobre o valor total. Está no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º, a linha B da Constituição Federal. Ok? Então, se neste caso, voltando para a figura, o município tenta cobrar o ISS, estaria invadindo a competência do Estado. Então, a invasão de competência, esta, lógico, é sim proibida no Brasil. Ora, mas então, o Borba agora bom, clareou, tá certo, eu sei que pode ocorrer bitributação, eu sei que pode ocorrer bis in idem, mas por que, Borba, que eu tinha esse conceito, né, de que não caberia bitributação nem bis in idem? Isso é em função de 3 proibições que existem na Constituição, de que realmente não ocorra bitributação ou bis in idem. Então, nós vamos conhecer essas 3 situações e vamos ver que elas foram realmente, né, as causadoras desse conceito de que não cabe bitributação e bis in idem que nós acabamos de demolir. Ok? Então vamos para as proibições. Proibições de bitributação ou bis in idem. O artigo 145, parágrafo 2º da Constituição e o 77, parágrafo único do CTN, determinam que as taxas não podem ter fato gerador ou base de cálculo de impostos. Ora, esta é uma proibição. Então, a taxa não pode ter fato gerador próprio de imposto. Não pode haver bitributação nem bis in idem nesse caso específico. Vamos adiante. O artigo 154, inciso 1 da Constituição, determina que os novos impostos da competência residual não poderão ter fato gerador ou base de cálculo próprios dos impostos já discriminados na Constituição Federal. Ok? De fato, esta é outra proibição. Mas cuidado da competência residual, aquela exercida mediante lei complementar. Eu chamo a atenção para isso porque pela competência extraordinária, impostos de guerra, aí pode fazer o que quiser sem problema nenhum. Então, pela competência residual, os novos impostos a serem criados por lei complementar terão que ser não cumulativos, sabemos disso, e não poderão ter fato gerador ou base de cálculo dos impostos já discriminados na Constituição Federal, que são 13, 7 de competência da União, 3 dos estados e DF e 3 dos municípios, previstos nos artigos 153, 155 e 156 da Constituição Federal. Ok? E vamos à última proibição. Artigo 195, parágrafo 4º, combinado com o artigo 154, inciso 1 da Constituição. As novas contribuições residuais para a Seguridade Social não poderão ter fato gerador ou base de cálculo das contribuições já citadas no artigo 195. E quais seriam essas contribuições? Cobradas dos trabalhadores, dos empregadores, sobre a receita do concurso e prognóstico e dos importadores, nos incisos 1 a 4 do artigo 195 da Constituição Federal. Então, estas novas contribuições não poderão ter fato gerador ou base de cálculo das contribuições para a Seguridade Social já existentes. Okay? Então, muito cuidado. Uma nova contribuição pode ter fato gerador ou base de cálculo de um imposto. Um imposto pode ter fato gerador ou base de cálculo de uma contribuição, um novo imposto. O que não pode é imposto com imposto e contribuição para a Seguridade Social com contribuição para a Seguridade Social. Ok? Então, minha gente, este é o conceito que eu queria definir e deixar muito claro agora. Demolimos a ideia de que não ocorre bitributação e bis in idem no Brasil, mas, por outro lado, já sabemos as circunstâncias em que esses fenômenos jurídico-tributários são proibidos. Um grande abraço.